Vereador, em relação à defesa do consumidor, você acha que hoje em dia os consumidores já sabem muito mais dos direitos deles? Porque a gente viveu uma época que ninguém ia atrás dos direitos, se tinha alguma coisa errada, não ia atrás em relação ao consumo mesmo. E hoje a gente vê que a população, a grande parte da população, mesmo que não saiba muito dos direitos, sabe que tem algum direito. Você acha que mudou muito? Eu acho que a gente levando no conhecimento em rede nacional, a gente colocando os seus direitos, os direitos das pessoas com mais evidência, as pessoas melhoraram bastante, avançaram. E aí eu digo o seguinte, além das pessoas não conhecerem os seus direitos, muito é da correria. O paulistano, ele trabalha bastante, não tem tempo para parar o expediente ou não tem nem autorização para isso, para poder ir até uma loja cobrar um direito seu. Às vezes ele compra uma peça de uma roupa, ele paga 30, 40 reais ali, vem com defeito, só que ele não tem o tempo para trocar. Ele fala assim, poxa vida, se eu perder um dia de trabalho, eu vou perder mais do que eu perdi nessa peça de roupa. Então, deixa pra lá. E aí o deixa pra lá foi com que foi aumentando os casos de consumidores lesados. E aí a gente levando em rede nacional, falando, não, poxa, você tem direito. O Código de Defesa do Consumidor do Brasil, ele é um dos melhores do mundo. É o mais amplo, é o que traz mais proteção para nós realmente. Então, acho que hoje os consumidores realmente eles cobram mais seus direitos por saber justamente que existem. A gente tem feito um trabalho aí, além do mandato com a Blitz do Consumidor na Rede TV, levando aí para a rede nacional. Meu pai faz o Xerife do Consumidor na Record também, levando esse direito para as pessoas. As pessoas hoje se sentem amparadas, elas falam assim, nossa, se não fosse vocês a gente não conseguiria ter resolvido esse problema. Eu costumo dizer também, as pessoas compram às vezes uma geladeira, uma televisão, poxa vida, quanto tempo ela não economizou, quantas coisas ela não deixou de fazer para conquistar aquilo. Fez um crediário, foi pagando parcelinha por parcelinha para manter tudo certinho, e aí chega e não tem um pós-venda necessário. A gente sabe que a gente chega numa loja para vender, o pessoal faz de tudo para que venda o peixe. Só que na hora que você apresenta um defeito, a atenção não costuma ser a mesma, não generalizando. Tem lojas que já tratam super bem, mas tem outras que não fazem o pós-venda, que seria o correto. Só que eu costumo sempre dizer, o consumidor é o bem maior que o fornecedor tem. O que seria das lojas sem o consumidor, sem o cliente? Então a gente tem que ter um pós-venda necessário, tem que o fornecedor do Brasil tem que entender que ele tem que priorizar o consumidor, tem que entender o problema, saber que o cara passa uma dificuldade ali e procurar uma solução, regular a relação de consumo. A defesa do consumidor não é contra o lojista, de jeito nenhum. O fornecedor que trabalha dentro do Código de Defesa do Consumidor, ele gosta da gente. Pelo seguinte, a gente quando faz o código valer, a gente faz aquele cara que trabalha certo ficar bem. Por quê? Porque às vezes ele tem que cobrar um pouquinho mais caro no valor para manter, para dar uma garantia certa. Uma loja de carro, por exemplo, o cara dá as garantias corretas, porque muitos a gente encontra problema de falar de garantia de motor e câmbio. E aí, para quem nos assiste, essa garantia de motor e câmbio não existe. É garantia 100% do veículo. A mesma garantia que uma concessionária que vende o carro zero dá, a agência de veículos dá de um carro seminovo. Claro que por 90 dias. É um tempo menor do que a concessionária. Porém, é 90 dias que são bens duráveis. O Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Então, não existe só garantia de motor e câmbio. E aí, muitos lojistas trabalham dentro desse padrão, correto. Só que os que não trabalham conseguem cobrar um valor menor. Só que quem se prejudica? O cara que trabalha certo. Então, quando o cara trabalha certinho, ele gosta do nosso trabalho. Então, a defesa do consumidor é realmente regular a relação de consumo, tá do lado do consumidor e do fornecedor também. E você citou vários, mas qual é a principal demanda que é apresentada nessa área? O que ainda a população sente, vem atrás, bate na porta e fala, pô, isso aqui não tá rolando, as pessoas não estão cumprindo o código? Eu acho que são dois fatos aí importantes. A questão da loja de carro, ele é primordial, porque é um dos casos pioneiros, é o rei. É o que mais chega pra gente, a pessoa que compra um carro ali suado, financia, faz e acontece, e aí não tem aquele pós-venda, tem problema com o carro. Essa questão de laudo cautelar hoje também, que é uma coisa muito importante quando você comprar um carro. Não pegue só o laudo da loja não, faça um laudo de confiança seu para que você tenha certeza, porque hoje a situação está complicada, a gente tem que melhorar isso, mas está complicado. E outra situação que a gente pega bastante também é em caso de telefonia. Hoje em dia tem comprado bastante telefones seminovos, e aí os caras falam celular de vitrine. Só que o celular de vitrine, o que você pensa com um celular de vitrine? É um celular que fica lá de monstruário. Sim. Mas não é nada disso. O celular de vitrine nada mais é que o celular todo reformado. Você pega um celular daquele lá, ele trocou bateria, trocou peças, trocou elementos importantes do aparelho. Então você está comprando um aparelho reformado. Frankenstein, quase. Exatamente. E aí você está pegando um aparelho que você não sabe a procedência, não sabe se as peças que estão lá dentro são peças originais, que vai ter uma durabilidade que teria original, pelo menos. E aí você compra um aparelho que vai durar, a vida útil dele vai ser curtinha. E aí quando você aciona a garantia, os caras não querem cumprir a garantia porque eles sabem do que se trata. Exatamente. Só que no momento da venda eles não alertam o consumidor sobre isso. Então eu acho que os casos pioneiros são esses hoje. E, vereador, quais são as dicas que você dá para quem está acompanhando aqui
o SampaCast para ir atrás dos seus direitos? As principais dicas. Eu acho que é importante, se a gente for nos PROCONs, eu tenho um projeto também aqui na Câmara que é o seguinte, a gente tem 32 subprefeituras em São Paulo. Então, os postos do PROCON tem que estar em cada subprefeitura e fornecendo o Código de Defesa do Consumidor à população que solicitar. Eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque a gente, levando o conhecimento, pegar os artigos básicos ali e ter um conhecimento, por exemplo, um artigo 35 que fala sobre exigir o cumprimento forçado da obrigação. O que significa isso? Você comprou um aparelho de celular, esse aparelho deu problema, você acionou a garantia, eles não resolveram o problema. Passou do prazo de garantia, do momento que você acionou ali, você pode exigir se você quer o dinheiro de volta, se você não quer mais o aparelho, ou se você quer um outro aparelho da mesma espécie. Então, o artigo 35 é um artigo que muito ampara a gente em muitos casos, que é a maioria dos casos que acontece hoje. Nós temos o artigo 66, por exemplo, que fala de afirmação falsa ou enganosa. Esse artigo ele leva para o Código Penal, da prisão de 3 meses a 1 ano, porque é uma afirmação falsa ou enganosa. Eu vendi o aparelho para você, não resolvi o teu problema, mas afirmei que te entregaria outro numa semana que vem, por exemplo. Sim. Eu não cumpri esse prazo, esse artigo leva até o Código Penal dando prisão, 3 meses a 1 ano e mais multa. Então, assim, eu acho que artigos básicos a população tem que saber, tem que ter conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, que quando leva a gente recebe também muitas mensagens de agradecimento, porque quando a gente dá essas dicas na rede social, as pessoas falam, olha, vereador, a gente foi numa loja, tal, o cara não queria dar a garantia pra gente como devia, a gente seguiu a sua dica aqui, deu tudo certo. Então isso é muito bom, quando a gente dá o conhecimento, é maravilhoso. E aí outro projeto que a gente tem, que eu acho muito interessante, é a gente adotar a matéria de direito do consumidor nas escolas, para a nossa criançada crescer sabendo dos seus direitos. O princípio básico, pelo menos. Porque aí quando a gente tirar a criançada da escola, acabou, concluiu o colegial, a criançada já sabe do seu direito, não vai ter mais esse problema. Quando alguém tentar lesar, o próprio cara que está tentando lesar lá no futuro serão jovens também, que também aprenderam o direito do consumidor. Então vai saber aonde ele pode pisar, aonde não pode, porque muitos também, a gente tem que deixar claro aqui, muitos fornecedores, eles às vezes agem errado por falta de conhecimento. Também desconhecimento deles. Exatamente, por desconhecimento deles também. Então, se a gente conseguir formar pessoas com conhecimento, tanto o fornecedor na hora de vender já vai saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, tanto o consumidor vai saber se ele está sendo lesado ou não.